Ela saiu para a noite sem saber que sua vida mudaria drasticamente, e eu, em silêncio, escrevi a despedida. Sua jornada jamais previu um fim com uma carta de adeus, e você precisa entender como tudo se desenrolou. Para todos que acompanham as narrativas do Reddit, peço encarecidamente que impulsionem este vídeo. É assim que o YouTube pode expandir nosso alcance, fortalecendo imensamente o canal. Que Deus abençoe quem puder colaborar. Meu sincero obrigado. Agora, vamos à história. Eram exatamente 3h17 da madrugada quando notei que a porta principal permanecia fechada. Estendi a mão na cama e senti apenas o frio do espaço vazio. Cíntia não havia retornado. Permaneci deitado, fixando o olhar no teto, absorvendo o silêncio da residência, esperando qualquer indício. O ruído do automóvel, o tilintar das chaves, o som de seus saltos na entrada, mas nada. Apenas um silêncio pesado e opressor. Foi nesse momento que a verdade me alcançou, não de forma súbita, mas como um tóxico que age lentamente. Ela não voltaria porque não desejava. Eu já pressentia, mas faltava-me a coragem de admitir. Passamos 7 anos juntos, com 3 de casamento. Tenho 41 anos e sou gerente numa loja de carros usados aqui no Canadá. Não é a profissão dos meus sonhos, mas sempre garantiu nossas contas em dia. Nunca fui de gastar muito, prefiro cozinhar em casa, administrar as finanças, manter tudo organizado. Eu acreditava que essa dedicação tinha valor. Cíntia afirmava sentir-se segura ao meu lado, que apreciava meu temperamento tranquilo. Lembro do nosso primeiro apartamento sem mobília, comendo pizza no chão. Ela me encarou e disse: "Pensei que homens como você haviam desaparecido, mas o que era segurança virou rotina, e o que era zelo se tornou imperceptível." Comecei a notar as alterações gradualmente. O celular dela sempre virado para baixo, risadas para mensagens que eu nunca via. As roupas mais arrumadas, justamente nas quintas-feiras, um dia comum de trabalho. Há 3 semanas perguntei se faria hora extra. Ela respondeu que sim, que estava sobrecarregada com trabalho ao lado de Olivia. Horas depois, vi Olivia publicando fotos relaxadas em casa com uma taça de vinho. Não a confrontei. Apenas preparei meu jantar simples e mantive o silêncio. Mas naquela noite, quando ela não voltou, eu já sabia que não era um incidente. Era uma decisão. E quando o respeito se esvai, é porque já foi destruído muito antes. Não gritei, não chorei, não fiz escândalo, apenas me levantei, preparei um café forte e me sentei na cozinha. Meu coração parecia ter aceitado sua antiga fratura. Olhei para cada detalhe da casa que eu havia construído sozinho, cada esforço, cada atenção. Tudo parecia invisível para ela. E a maior dor não foi a traição em si, mas a forma natural com que ela me descartou, como se 7 anos pudessem ser jogados fora com um batom novo e sapatos de salto. Peguei meu bloco de notas e redigi uma mensagem breve e direta. Cíntia, esperei por você. Esperei pela sua sinceridade, pela parte de você que me amava. Mas essa parte já não existe. Não te perdi hoje. Foi aos poucos, a cada distanciamento, em cada momento de silêncio. Então parei de esperar. Quando você ler isto, eu já terei partido. As contas estão bloqueadas. O aluguel e as dívidas estão em seu nome. Você pediu espaço, então aqui está. Dobrei o papel e o coloquei debaixo do travesseiro dela. Não levei muita coisa. Apenas uma mochila com roupas, meu laptop, documentos e Tuti, nosso labrador. Ele passou a noite inteira deitado perto da porta como se também estivesse aguardando algo. Quando me viu com as chaves, abanou o rabo devagar, como se compreendesse. Era hora de dirigir até a casa do meu irmão, Marcelo. As ruas estavam vazias, quase 5 da manhã, e eu só sentia serenidade. Era como respirar ar puro após escapar de um incêndio. Eu sabia que, ao retornar, ela encontraria o silêncio, minha ausência e a carta. Às vezes, a infidelidade não explode, apenas corrói lentamente até nada sobrar. Pensei que essa seria a última página da nossa história, mas não foi. Dias depois, ainda na residência do meu irmão, recebi uma notificação do cartão de crédito. Eu havia bloqueado quase tudo, mas esquecido o acesso digital. A cobrança era de um dos restaurantes mais elegantes da cidade, desses que não se visita por acaso, mas para encontros planejados. Aquilo confirmou o que eu já suspeitava há meses. Vi extratos de viagens, corridas de aplicativo na madrugada, estadias em hotéis em datas que coincidiam com supostas viagens de trabalho. E então, o golpe decisivo, o iCloud. Eu mesmo havia configurado o iPad dela e tudo estava sincronizado. Bastou abrir o álbum de fotos e lá estava. Cíntia, em um vestido vinho, taça na mão, sorriso genuíno,
abraçada a um homem mais velho, bem vestido, com a mão firme em sua cintura. A expressão dela não deixava dúvidas. Aquilo não era apenas traição, era outra vida construída secretamente. A dor foi imensa, mas a verdade me trouxe liberdade. Finalmente entendi que ela já havia se afastado há muito tempo e que eu apenas segurava as cinzas de algo que não existia mais. A infidelidade não destrói somente relacionamentos. Ela desfaz famílias inteiras, valores, a confiança e até a fé de uma pessoa. Vai contra os preceitos de Deus, contra o que ele nos ensina sobre lealdade, afeto e respeito. Quem escolhe esse caminho não fere apenas o outro, mas também a si mesmo, pois carrega a culpa e as consequências das escolhas feitas. E eu compreendi. Cynthia tentava me contatar, enviando mensagens desesperadas e ligando insistentemente, querendo desfazer tudo, tentando me convencer de que ainda existia algo entre nós, algo que poderia ser reparado. Cada contato dela só confirmava que não a queria mais perto. Eu me sentava no pequeno apartamento temporário em Toronto, observando Tut explorar cada canto, e sentia algo que não sentia há anos: paz, um silêncio total, sem manipulações, sem justificativas, sem mentiras. Cada movimento dela, cada mensagem, eu analisava com calma, sem rancor, mas com a convicção de quem finalmente reconheceu seu próprio valor. Decidi que precisava esclarecer tudo para minha irmã Melissa, que sempre percebeu a realidade antes de mim. Marcamos de nos encontrar em um café discreto no centro da cidade. Levei meu laptop, mostrei cada registro, cada imagem, cada reserva, cada mensagem. Melissa não sorriu, nem disse "eu te avisei". Apenas me olhou com aquela calma singular e afirmou: "Marvel, você sempre foi bom demais para perceber. Isso não começou agora. Ela apenas soube explorar sua paciência". Lembrei de todos os pequenos indícios que havia ignorado. O aniversário esquecido, a ausência de cartões, as manhãs de domingo que antes eram nossas, transformadas em silêncio enquanto eu cozinhava sozinho. Tudo indicava que o término não fora repentino, mas uma lenta erosão, uma ferrugem invisível que consumia a base de nossa união. Continuei investigando com serenidade, sem alertar ninguém. Descobri a identidade do homem das fotos. Douglas Peter, 45 anos, divorciado, consultor de TMUTI, envolvido em um projeto na empresa de Cynthia e claramente cúmplice de toda a traição. Mas o pior não era apenas a existência do caso. Ela havia planejado uma segunda vida organizada nos mínimos detalhes. Passei a investigar datas, viagens, reservas e, por fim, através do programa de milhas da companhia aérea, descobri que ela havia mentido sobre um feriado de ação de graças, fingindo visitar uma tia doente em Michigan, quando na verdade estava em Charlotte, Carolina do Norte, com Douglas Peter, em um fim de semana de degustação de vinhos. Cada detalhe que eu revelava reforçava a meticulosidade da vida dupla que ela havia arquitetado secretamente. A dor se transformou em espanto. Espanto por perceber como eu havia sido manipulado, como por meses ela conseguiu me fazer duvidar de mim mesmo, me convencer de que eu estava distante, desinteressante, que o problema era meu. Enquanto isso, eu era quem cozinhava, trocava pneus, quitava dívidas, garantia o aluguel. Enquanto eu sustentava nosso mundo, ela vivia uma existência paralela, aproveitando-se da minha confiança e dedicação. A última mensagem que recebi antes de sair de casa ainda ecoava em minha mente. Você não entende. Eu só quero me sentir viva novamente. Viva? Para ela, mentir e trair significava viver. Foi nesse instante que percebi que minha partida não era apenas uma resposta à traição, mas uma necessidade de preservar minha dignidade. Eu poderia ter ficado, sofrido, tentado consertar algo irrecuperável, mas escolhi a liberdade. Fechei nossas contas, cancelei cartões, removi meu nome das dívidas, deixei para trás tudo que me machucava. Ela acreditava que poderia seguir com seus jogos, mas eu simplesmente saí do tabuleiro. Voltei para casa apenas para buscar o essencial. Minha mochila, algumas roupas, meu laptop e, claro, Tut, que passou a noite inteira perto da porta, como se também aguardasse a decisão correta. Ao ligar a caminhonete e dirigir pelas ruas vazias, sentindo o frio da madrugada em Toronto, senti um alívio que não conhecia há muito tempo. Quando Cynthia retornou, encontrou o vazio. A porta se fechou atrás dela, e nada mais estava como antes. Sem latidos, sem aroma de café, sem aquele silêncio sufocante, apenas eco. Ela entrou na sala como quem invade um lugar desconhecido,
Deixou a bolsa cair sobre o balcão, talvez tentando inventar desculpas, ensaiando dramas, imaginando lágrimas que nunca vieram. Subiu as escadas e encontrou o quarto organizado, a cama arrumada até a metade, e sob o travesseiro, a mensagem que eu havia deixado. Cíntia, eu esperei por você. Eu esperei pela sua sinceridade, pela parte de você que me amava de verdade. Mas agora compreendo que essa parte não existe mais. Não foi hoje que te perdi, foi gradualmente. Sentado na varanda do apartamento do meu irmão Marcelo, observando Tuti perseguir esquilos no parque próximo, eu finalmente compreendi o peso da liberdade. Não a bloqueei de imediato. Não queria alimentar suas reações. 2 horas depois, a primeira mensagem. Marvel, onde você está? Por favor, fale comigo. Em seguida, mensagens contínuas. Você está bem? Tuti está com você? E tentativas de manipulação sobre as finanças. Você congelou tudo, Marvel. Não consigo pagar o aluguel sozinha. Cada uma delas me mostrava que a ausência de responsabilidade permanecia, mas eu já não fazia parte disso. Eu havia reconstruído minha existência, me mudei para o apartamento de um amigo, reorganizei minha rotina, minha carreira na concessionária e iniciei terapia, descobrindo que a liberdade, mesmo conquistada com dor, é infinitamente mais valiosa do que qualquer ilusão de relacionamento. E foi ali que declarei com toda a clareza do mundo: com suas atitudes, você fechou a porta do meu futuro e ela não se abrirá novamente. Hoje ela não possui mais nada, perdeu tudo. Vive uma vida deplorável entre contas atrasadas e arrependimento. Afundou em sua própria solidão, entrou em depressão. E sabe quem me enviou uma mensagem um dia? A mãe dela, aquela mesma que me bloqueou nas redes, que desviava o olhar quando eu passava. Ela escreveu: Marvel, por favor, ajude a Cíntia. Ela não está bem. Eu nem respondi, porque deixei claro lá atrás. Quando eu larguei sua filha traidora, também abandonei essa família de víboras. Agora ela é quem se senta à mesa sozinha, quem olha para a porta esperando alguém que nunca mais retornará. E eu estou melhor. Tenho meu próprio apartamento em Toronto. Tut dorme perto da janela. E voltei a cozinhar só para nós dois. Às vezes, passo de carro em frente àquele restaurante sofisticado onde Cynthia costumava ir com Douglas Peter. E sabe o que sinto? Nada. Apenas alívio. Os amigos dela desapareceram. A mãe dela parou de fingir, mas eu sigo adiante. Deixei apenas uma carta e o silêncio. E esse silêncio falou mais do que qualquer vingança poderia expressar, porque eu não destruí a vida dela. Eu apenas parei de salvá-la de si mesma. O homem com quem Cynthia se relacionava, Douglas Peter, simplesmente a abandonou à própria sorte. A infiel imoral que se envolvia em esquemas e manipulava situações. Quando ele percebeu que ela não tinha mais um marido, simplesmente sumiu de sua vida. Ele a utilizou, desfrutou dela e a descartou como se fosse um objeto velho, sem valor, sem utilidade. Foi nesse momento que ela começou a sentir a falta do que perdeu, não por remorso verdadeiro, mas pelo que havia em sua própria vida que ela deixou escapar. Agora eu sigo minha trajetória, graças a Deus, com Deus em primeiro lugar e meu cachorro Tuti ao meu lado. Ela vive em depressão, mas o que isso tem a ver comigo? A mãe dela sempre apoiou os equívocos, outra pessoa errada. E agora, depois da filha ser descartada, quer me envolver novamente. Famílias tóxicas, narcisistas. Graças a Deus, não faço mais parte disso. Cada um faz suas escolhas, e Cynthia, junto com essa família de víboras, deve arcar com as consequências de cada ato. Aqui se planta, aqui se colhe. Quero expressar meu sincero agradecimento à comunidade do Reddit. Cada comentário, cada apoio, cada mensagem dizendo: Marvel, você agiu corretamente, foi um incentivo para eu não desmoronar. Vocês me proporcionaram clareza num período em que tudo parecia incerto. E hoje eu sei, não fui eu quem perdeu, foi ela. Cynthia está apenas colhendo o que semeou. Isso não é punição, é justiça. Cada atitude tem um custo. E quem semeia a inverdade, a deslealdade e a falta de respeito, cedo ou tarde ficará sem companhia, sem suporte, sem perdão. Deus é justo, e a vida ensina cedo ou tarde. A infidelidade é devastadora, capaz de destruir a confiança, desmantelar lares e causar feridas profundas. Mas também nos ensina que não devemos carregar o peso do outro, que Deus coloca pessoas em nossas vidas para caminhar ao nosso lado, e que quem insiste em ferir, cedo ou tarde enfrenta as repercussões. A reconstrução é um processo lento, mas essencial. Cada passo que dou hoje é meu, sem manipulação, sem a dor alheia me arrastando para baixo. Quem semeia a inverdade, a deslealdade e a falta de respeito,
cedo ou tarde ficará sem companhia, sem suporte, sem perdão. Deus é justo e a vida ensina cedo ou tarde. Se você está passando por algo semelhante, guarde esta verdade. Você não foi abandonado, você foi libertado. Se este vídeo fez sentido para você, deixe seu like e impulse-o. Compartilhe com alguém que necessita ouvir esta mensagem e inscreva-se no canal Jornadas do Reddit. Sua participação ajuda muito este conteúdo a alcançar mais pessoas.